Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos que são um pouco educacional e um pouco análise de papéis, decorrente do último vídeo que publicamos aqui no canal sobre o Banrisul Investor Day, ou simplesmente Banri Day. A partir deste vídeo, suscitaram várias questões a respeito do banco, sobre o seu tag along, se o banco vai quebrar, se vale a pena fazer investimento ou se ali vale para o longo prazo. Então eu vou responder essas questões em 2 vídeos, principalmente porque decorrente das sucessivas quedas das ações na Bolsa de Valores, a pergunta que fica, será que essa é a hora de investir no banco ou será que essa é uma hora de se desfazer das posições? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe o seu like, o seu dislike, se assim entender, faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que eu possa direcionar os vídeos que são postados. E aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu tenha postado no canal. As perguntas que se sucederam foram a partir do vídeo então, que nós publicamos sobre o Banri Day, Banrisul Investor Day. Aqui nós temos uma posição colocada pelo Luiz Frank. Ele diz o seguinte, com relação ao Banrisul: risco grande, sem tag along, ação são somente ON. Tudo o mais e direito de crédito, etc. Aqui essa parte eu não entendi, certo? Então, mas eu entendi que ele tem uma preocupação com relação ao tag along, e porque teoricamente o tag along seria só das ordinárias e as preferenciais. Bom, no caso de uma incorporação, o acionista ficaria a ver navios. O Flávio Henrique, ele fez uma outra ponderação aqui. No caso do Banrisul é o contrário. A PN, ou seja, as preferenciais, tem tag along de 100% e ON de 80%. Então, Luiz Frank, ele continuou. O conselho do banco tira o tag along das PNs, privatizam, pagando 1 centavo por PN, pelas preferenciais. E as ordinárias, no mínimo de 80%, né, do tag along. É isso que ele está considerando. Ele vai além. E aí eu vou explicar direitinho como é que é essa questão. E o Luiz Frank ainda vai além. Ele diz o seguinte: a lei do mercado de capitais protege o detentor dos títulos de crédito em PN, a lei em preferenciais. A lei do mercado somente protege, desculpa aqui que meu óculos não está conseguindo que eu enxergue direito, somente protege o minoritário detentor de ON. Então está dizendo que quem tiver preferenciais está descoberto e é protegido em até 80% aqueles que têm ON. Então, eu acho que quando ele colocou detentor de crédito aqui, estava se referindo ao crédito que ele fala aqui em cima. E ele ainda pergunta, ou estou errado? Vamos dar uma olhada como estão as ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos aqui ao site de RI do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Você iria pela Home, na parte de governança corporativa e na visão geral, que é essa página que nós estamos aqui. Então eu vou descer aqui a parte que nos interessa. E uma coisa que a gente faz aqui no canal e que a gente deixa sempre, a gente faz porque é o comportamento que se espera do investidor. Então observe que o investidor, ele precisa, antes de entrar no papel, se acercar de todas as informações a respeito do papel, porque agora ele é sócio, ele é parte daquela empresa, daquela companhia, ele é parte daquele banco. Então, ele se movimenta na direção do banco. Nesse trecho aqui do alinhamento com as boas práticas do mercado, lembrando que o Banrisul ele é nível 1. Se você for olhar a questão da governança corporativa, ela é classificada em segunda B3, nível básico, que o Banrisul era até pouco tempo, nível 1, nível 2 e novo mercado, que é o caso do Banco do Brasil. E aqui o banco diz que ele tem 100% de tag along em todas as classes de ação. Isso aqui pode ser mudado, evidentemente, isso aqui pode ser mudado. Precisa de uma Assembleia Geral extraordinária, que não só muda nesse quesito, como requer uma mudança estatutária.
E quem é que pode votar para isso? Quem tiver as ações, nesse caso, ordinárias. Então, observe que no free float, se você for ver, mais de 50% estão no mercado secundário, circulando essas ações. Mas o fato que é verídico é que o governo do estado do Rio Grande do Sul detém 98% das ações ordinárias. Então, ele pode fazer uma Assembleia Geral extraordinária que ele pode mudar essa questão. Água para hidratar. Então, existe essa possibilidade. Não sei, não teria muito significado, a meu ver, mas de qualquer forma eu vou fazer uma explicação muito rápida sobre a questão do tag along. É o seguinte, o que significa os 80%? Aquele valor, quando na transferência do controlador, no caso aqui uma privatização desse banco, quem tem as ordinárias tem garantido pelo menos, no mínimo, 80% do valor pelo qual as ações são vendidas no leilão da privatização. Muito bem. As preferenciais, supondo que elas não tenham tag along. A pessoa continua com as suas ações preferenciais e ela agora vai fazer parte de uma nova companhia, que seria a controladora do banco. Mas o usuário ele pode não querer o controlador. Se ele não quer o controlador, o que acontece? Ele está amarrado com aquela ação, ele tem que vender ela regularmente no mercado. Ou ficar com as suas ações e aceitar o controlador, esperando uma valorização, ou talvez pode acontecer o caso de uma desvalorização. De qualquer forma, não existe perda e ganho, assim, em caráter geral, porque, evidentemente, com uma desvalorização da ação, ou até uma redução, ou uma diluição no capital da nova empresa, ele pode ter um eventual prejuízo ali, que não é o que vem, em regra, acontecendo. Na verdade, o que pode, e o mais provável, é que ela tenha uma desvalorização regular de mercado, como tem exemplo que nós fizemos aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui para que você veja o que aconteceu com uma empresa que não tinha tag along nas suas preferenciais, o que aconteceu no momento e o que aconteceu depois, porque eu dou todo um descritivo de como ela se sucede. Então, eu entendo que não é um impacto tão significativo a partir do momento que você ingressou na companhia, você é sócio dela e a sua visão é de longo prazo. No vídeo 2, eu vou explicar o que significa esse longo prazo e qual é o efeito que ele tem no decorrer do tempo. Então, não entendo que este seja um fator significativo, a meu ver, a não ser que o banco enfrente prejuízos dentro da sua administração ou que ele passe por uma questão de fraude. E aí, nós vamos para a segunda pergunta que foi feita no canal. Que de fato nem chega a ser uma pergunta, né? O Emerson Victor, ele fez uma afirmativa. O Banrisul vai quebrar. Vamos ver o que acontece quando o banco quebra. O Extrato 765, ele fez uma ponderação num sentido diferente disso, né? Por ele entender que o banco está numa condição muito mais segura do que isso e que a quebra não é uma coisa tão iminente assim. Mas a gente pode olhar para o passado. Vamos ver o que aconteceu com bancos que eventualmente entraram numa situação que levaram a uma quebra ou um prejuízo do ponto de vista financeiro e aqueles que em algum momento estavam em situação de fraude. Essa aqui é uma matéria publicada pelo R7. Está aqui no cantinho, não aparece para você, mas você pode ver aqui. Ó. Ele é do setor de economia do R7, assinada por Alexandre Garcia, no dia 25/7 de 2018. Então, estamos aí uns 3 anos atrás dessa matéria que diz o seguinte: os bancos que desapareceram após movimentar muita grana no Brasil. Desaparecimento das marcas foram causadas por falências e fusões das instituições financeiras. Vamos dar uma olhada aqui, que bancos foram esses. O primeiro exemplo que nós vamos pegar aqui é do Bamerindos, certo? Popularmente conhecido como Bamerindos, ele era o Banco Mercantil e Industrial do Paraná. Ele foi fundado em 1929.
E na metade da década de 90, enfrentou dificuldades financeiras até que em 1997 foi comprado pelo HSBC. Então, um banco que teve a sua sucumbência ali, sucumbência no sentido amplo da palavra, no sentido jurídico. E o que aconteceu? Diante das dificuldades, ele foi incorporado por um outro banco. Temos aqui também o Banco Bandeirantes, que foi originado da divisão do Banco da Lavoura de Minas Gerais em 1971. Ele foi comprado pela instituição portuguesa Caixa Geral de Depósitos após 29 anos de operação. E simplesmente sumiu do dia a dia. Esse aqui só foi incorporado, não tem uma referência sobre os motivos. Tem também o caso do Banco Excel Econômico. O banco surgiu em 1996, ele foi fruto de uma fusão entre o Banco Excel, fundado em 1990, e o Banco Econômico de 1834. Um banco com bastante longevidade. O que acontece? Ele se tornou patrocinador aqui de clubes de futebol, etc. Teve projeção de mídia e, apesar disso, não conseguiu driblar as suas dificuldades financeiras. E ele foi comprado pelo Banco Bilbao Vicaja Argentaria. Tem esse caso aqui dos anos 80, o Banco Comindi. E é interessante aqui porque no slogan dele tem um cachorro, que eu acho que é o Snoopy esse cachorro aqui, não sei se era possível, né, usar o desenho na marca, mas enfim, essa é a marca que tem aqui. Banco do Comércio e Indústria de São Paulo. Ele foi criado em 1889 por membros da elite cafeeira paulista e puxa a fila das instituições que faliram nos anos 80. Na ocasião, o Comindi sofreu uma intervenção federal por ter despesas superiores às suas receitas. Uma grande má gestão, teria que ver toda a história, mas esse é um caso de um banco que simplesmente sofreu intervenção e saiu do mercado. O caso mais contundente é do Banco Santos. Ele teve operações iniciadas aqui no ano de 1994 por um ex-funcionário do Banco do Brasil e em menos de 10 anos ele passou a figurar entre os maiores bancos privados do país. Deixa eu melhorar aqui para você ver o que eu estou falando. Entre os maiores bancos privados do país. Só que, quando foi descoberto um prejuízo milionário, que na verdade o prejuízo nem era milionário, esse prejuízo aqui foi bilionário, se tinha uma previsão de prejuízo de 700 milhões, mas na verdade era quase 2 bilhões e meio. Então, aqui teve a intervenção, né, do Banco Central, bloqueou bens do banco, limitou saques da poupança dos correntistas e pouco depois encerrou a instituição. Aí você pode ver essa notícia, ela na verdade está aqui na Folha de São Paulo, ela é de setembro de 2005. Né? Entenda o processo que levou à falência do Banco Santos. Vou dar uma descida aqui só para a gente pegar um outro detalhezinho, que é mais ou menos o que eu vinha falando. O déficit dele seria de 700 milhões. Quando o BC afastou, então, o ex-funcionário do Banco do Brasil, que criou o banco. No entanto, depois de apuradas as informações, na verdade, o rombo na instituição seria de 2,2 bilhões e não dos 700 milhões que era inicialmente. Então, aqui conta toda a história do que aconteceu, inclusive com relação aos... Tem também o caso do Banespa, que é o Banco do Estado de São Paulo, mais ou menos assim como seria o Banrisul, né, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ele foi estabelecido em 1909, encerrou suas atividades em 2001, quando ele foi adquirido, então, pelo Santander. Então, nesse caso, vamos supor que alguém fosse acionista aqui do Banespa, então ele passaria a ser agora participante da composição acionária do Santander. Tem o caso aqui também do Sudameris, que ele foi fundado em 1900, ganhou o nome pelo qual se tornou conhecido após a fusão
do Dresdner Bank com a União de Bancos Suíços. A derrocada da instituição começou pouco antes dos anos 2000, com a compra do controle de um banco com péssima carteira de crédito. Vamos dar uma olhada aqui mais embaixo, essa notícia, para ver o que aconteceu. Em 2002, o Sudameris foi vendido para o Itaú, que desistiu da compra e permitiu que o ABN AMRO Bank Real efetuasse a compra do banco meses depois. Mesmo após a aquisição, as agências mantiveram o nome do Sudameris até 2017, quando o Real adotou um nome único. Então, na verdade, esse aqui é um banco, né, que a gente viu aí, em que pese aí as questões de ter adquirido um outro banco com péssima carteira de crédito, então você provavelmente gerou prejuízo para o banco. Ele ainda foi comprado pelo Itaú, depois desistiu da compra e depois ele passa ainda para o Amro Bank, que é o Banco Real hoje, ou o Real hoje, que foi o Banco Real, né? E aí só depois é que o Real adota o nome da sua marca nas agências. E por falar em Banco Real, ele foi fruto de uma negociação com o Banco Lavoura de Minas Gerais, que foi fundado em 1925. O comprador do Sudameris, né, também encerrou suas operações, então ele comprou o Sudameris, seguiu adiante, depois encerrou suas operações, depois de ter sido adquirido pelo Santander em 2008. Então, supondo que fosse acionista do Banco Real, então passou agora para o novo controlador, com a sua participação na mesma proporção, que foi o Santander. Tem também a história bastante interessante do Unibanco. Ele foi fundado em 1924, em Minas Gerais. Banco de origem da família Moreira Salles. Recebeu o nome pelo qual ficou conhecido em 75, fruto da união de várias instituições bancárias brasileiras, e foi o primeiro do país a realizar transações exclusivamente pela internet. Em 2008, o banco realizou uma fusão com o Itaú e teve seu nome incorporado ao maior banco privado do país. Então, quem era acionista do Unibanco passou a ser agora, compor a base acionária do Itaú. Uma das mais interessantes foi a nossa Caixa, porque ela detinha a folha de pagamento de São Paulo. E essa foi uma transação muito benéfica para quem tinha ações da nossa Caixa. E aí tem vídeos que você pode encontrar na internet, inclusive, Luiz Barsi Filho, ele tinha ações da nossa Caixa, e essa compra foi feita em 2009 pelo Banco do Brasil. Quem era acionista da nossa Caixa acabou virando acionista do Banco do Brasil, e ali é interessante você ver o quanto houve de valorização e bonificação nas ações do nossa Caixa no momento da passagem para o controle do Banco do Brasil. E por fim, que também nós citamos lá no início, a HSBC, que já tinha incorporado outros bancos, ele também já saiu do mercado brasileiro após uma fusão com o Bradesco em 2015. Então, você pode ver aqui, nessas sequências de vídeos, que a gente consegue chegar perto da afirmativa feita pelo nosso colaborador. A afirmativa de que o Banrisul vai quebrar. Na realidade, os bancos que sofreram intervenção, que deixaram de existir, foram aqueles que estavam com fraude, né? Foi identificada a fraude, então não tinha muito o que fazer, e aqueles que tinham um gigantesco prejuízo em comparação com até o que se tinha de receita. Então, são aqueles casos excepcionais, e mesmo assim teve casos com muitas dificuldades financeiras que foram incorporados por outros bancos. O Banrisul, a gente olha para ele, é o que você vem fazendo no canal, e é o que você deve fazer quando você se torna sócio de uma empresa, você precisa acompanhar todo o desenvolvimento financeiro do banco. O Banrisul é um banco que dá lucro, e ele tem uma base de clientes, ele tem um conjunto de fundamentos que a gente pode verificar como sério. Eu recomendo
que também você acompanha, assim, por exemplo, como esse site aqui, o Banco Data, né, que você pesquisa o balanço de 409 mil instituições brasileiras aqui no Banco Data. Então, vamos fazer uma consulta aqui. Vamos pegar um outro banco diferente, por exemplo, o Master, Banco Master. Certo? Vamos dar uma olhada nesse banco aqui. O que a gente pode encontrar de informações. Então, observe aqui que você tem um resumo aqui do balanço, tem várias considerações, mas olha aqui, você consegue ver o índice Basileia. Essa publicação é da metade do ano de 2001, então é válido até metade do semestre. O banco já teve um lucro até aqui ó, de 18 milhões e ela tem um índice de imobilização, que é o seguinte, o quanto do total do patrimônio do banco está imobilizado. Esse índice aqui é quanto menor, melhor. O índice Basileia, você pode ver, é quanto maior, melhor. O índice de Basileia, ele faz uma relação entre aquilo que, por exemplo, tem de aplicação no banco, o quanto é por parte de recurso do banco e o quanto é captado de cliente. Então, esse índice Basileia, quanto mais captado pelo banco, melhor. Mais dá um indicativo da saúde do banco. Então, veja aqui no caso o Banco Master, ele está ali, 14,1, está no amarelinho. Né? Começou a baixar, pelo que eu vi aqui, de 10, então já é um sinal que o banco talvez não esteja tão saudável nas suas relações de contas. Além disso, nesse site aqui, você pode ver a evolução. Veja que o Banco Master ele fechou no prejuízo em 2018 e depois ele veio crescendo no prejuízo e hoje está com 33 milhões, talvez na metade do lucro líquido que ele teve no exercício passado, então indo mais ou menos fechar o exercício num lucro parecido com o do exercício anterior. Mas vamos dar uma consultada no Banrisul, que é o nosso alvo aqui, o nosso interesse de estudo. Então, observe aqui, essa também é publicação, válida até a metade do ano. O Banrisul ele tem 14,8 de Basileia. Se colocar os 3% aquele, de uma captação que ele fez no recurso do exterior, ou seja, que é recurso dele mesmo, o banco, então esse Basileia passaria para 17. O índice de mobilização do banco, 10,9, banco baixo, está aqui no vermelho, ele está com lucro líquido até metade do ano de 265 mil, mas se 265 milhões, mas se você for olhar o quanto ele está atualmente, nós vamos olhar ali daqui a pouquinho, ele está um pouco mais do que isso aí. Observe aqui, ó, que o banco fechou no lucro em 2018, fechou em 2019, teve essa queda aqui para 727 milhões, guarde esse número, 727 milhões em 2020, e aqui até o final, até metade do ano, está com 544. Atualmente, vamos ver quanto que o Banrisul está de lucro líquido. Vamos dar uma olhada aqui no site do Status Invest. Então acompanhe aqui comigo. Demorar um pouquinho para chegar lá, mas vamos chegar. Está aqui, lucro líquido. Então, o lucro líquido dos últimos 12 meses de 933 milhões, indo na direção do lucro líquido do ano de 2018, 2019. E se você considerar a demonstração de resultados do banco, do terceiro trimestre, só nos primeiros 9 meses aqui, ó, de 2021, só para o exercício de 2021, ele já está em 732 milhões, que é o mesmo lucro líquido do banco durante todo o ano de 2020. Então, ele já chegou no terceiro trimestre junto com o ano anterior, com a perspectiva de que ele vá ultrapassar 1 bilhão, indo na direção do ano de 2019 e acima do ano de 2018. Assim, o indicativo de que o banco vai quebrar é uma afirmativa que não é verdadeira, ela realmente não procede, não é isso que vai acontecer, porque ele tem receita superior às suas despesas e é um banco que dá lucro e que distribui dividendos aos seus acionistas. E para finalizar, nós temos aqui a pergunta feita pelo Lucas Silva. Lucas Silva me pergunta o seguinte: você acha que é um bom investimento no longo prazo? Então, o que eu vou responder é que
a resposta estará no nosso próximo vídeo. Assim, essas foram as nossas considerações para os levantes feitos até agora. Então, virá o vídeo 2, onde eu vou trazer para você uma resposta se o banco é um bom investimento para o longo prazo. Sendo esse o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, por favor, dê o seu like. Do contrário, também a gente aceita o seu dislike. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que eu consiga direcionar o conteúdo do canal. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado. Um grande abraço!